Amém, irmãos. Então, mais uma vez estamos de volta para continuar a nossa aula sobre crescimento espiritual. Amém? Você estava gostando? Já foi umas 3 semanas, né, que a gente não tem, né? Porque teve o culto dos jovens, se eu não me engano, foi. Depois a gente saiu, foi para Cascavel. Então já faz umas 3 semanas e a gente ainda não tinha terminado, né? Não sei, mais uma vez eu não sei se vai dar para terminar, mas a única coisa que eu sei é que a gente estava falando sobre o homem espiritual. E a gente ficou no ponto em que diz, ponto A, que o homem espiritual, ou seja, aquele que nasceu de novo e que é guiado pelo Espírito, ele conhece as coisas espirituais. E eu me lembro que eu estava falando sobre clima espiritual, sobre ambiente, me lembrei agora, só o Espírito Santo para lembrar, depois de 3 semanas, me lembrei que eu falei sobre isso, eu estava falando sobre discernir o clima espiritual em um lugar, amém? E outra coisa que eu até citei, 1 Coríntios 2, versículos 12 e 3, que diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o 13 diz: dito isto, também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? A respeito disso, é muito importante que você tenha discernimento sobre a palavra Espírito, tá? Há 3 significados da palavra Espírito dentro da Bíblia. O primeiro é o próprio Espírito Santo de Deus, que às vezes não está muito claro. Não confie muito nesse fato de na sua Bíblia estar de letra maiúscula, porque quem traduziu as Bíblias foram o pessoal da doutrina reformada, né? Quase nenhum pentecostal fez isso aí. E até mesmo os pentecostais têm uma ideia um pouco errada sobre isso, porque, veja bem, em Efésios capítulo 5 fala sobre que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, lembra disso? Então, a partir do versículo 16, a maior parte das igrejas tradicionais, reformadas, presbiterianas, batistas, congregacionais, quase todos, né? Inclusive alguns, a Assembleia de Deus também, quase todos acreditam que ali está falando do Espírito Santo e da carne da pessoa. Mas está errado. Se você for ver o contexto, você vai ver que não é o Espírito Santo, é o Espírito da pessoa. Então, durante muitos séculos, se criou uma teologia baseada no fato de que se fosse o Espírito do homem, esse evangelho, esse ensino seria a gente que decidiria alguma coisa. E eu acho que isso é um preciosismo, ou seja, um exagero que veio do calvinismo e do luteranismo, que sempre que a gente tem que fazer alguma coisa, é a gente que está querendo dar ordem em Deus, e não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas exageram. Isso, quando você vê o contexto de Gálatas capítulo 5, você vê claramente que ali está falando de um que luta contra o outro, são iguais. Na sua luta, são iguais. Se fosse o Espírito Santo, não tinha muito o que, né? Se tivesse uma luta do Espírito Santo contra a sua carne, é claro que o Espírito Santo ia ganhar. Mas é o seu Espírito contra a sua carne. Amém? Por isso que eu estou dizendo para você, você deve aproveitar muita coisa do que se passa pelos ensinos, mas aqui no nosso ministério, no Rema, nós ensinamos dessa forma, porque cremos que essa é a forma correta, tá? Isso não quer dizer que tudo que está nas teologias sistemáticas está errado, é um erro. Eu quero até pedir desculpa e perdão para você, se por algum momento eu disse que teologia sistemática era errado. Isso não está certo, teologia sistemática não é errado. O que é errado é o que contém-se em algumas teologias sistemáticas, porque o que a gente aprende no Rema é uma teologia sistemática. Tá? Vou dar só um toque aqui. O que é que tem dentro de um livro de teologia sistemática? Tem o ensino sobre Deus, a inspiração das Escrituras, a cristologia, quer dizer, a importância de Jesus, a soteriologia sobre a salvação, angelologia, que é o estudo dos anjos e demônios, demonologia,
tá? Hamartologia, que é falando sobre a doutrina do pecado, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E se você ver, tudo isso a gente trata nas aulas do Rema. Então, o que eu queria dizer, na verdade, quando eu falei sobre teologias sistemáticas em outras aulas, é que há teologias sistemáticas que têm um ponto de vista que nós consideramos que não é o correto. Amém? Pronto, dada essa consideração, vamos voltar. Porém, existem teologias sistemáticas muito boas, mas infelizmente ainda não há uma teologia sistemática da fé, né? Então, o que é que acontece? Tem teologia sistemática, por exemplo, que fala sobre os dons do Espírito Santo, e é igual com o que a gente crê, mas o pessoal não acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Aí já confundiu, né? Já tem outros que são pré-tribulacionistas, como nós somos, né? Mileniaristas, ou seja, crê no milênio, como nós somos, mas não crê nos dons do Espírito Santo. Então, ainda não existe uma teologia sistemática que seja de acordo com o que nós cremos. Amém, pessoal? E é por isso que a gente não vive vendendo e aconselhando teologia sistemática, porque tem misturado de todo tipo, e a pessoa tem que saber, tem que ter conhecimento no rema, do assunto que nós cremos, para poder sair destrinchando o que é que aproveita e o que é que não aproveita. Amém? Mas é bom dizer isso para você não ficar pensando, a teologia sistemática não é de Deus. Todo mundo que estuda a teologia sistemática fica frio. Isso não é verdade. Amém? Deixando as coisas bem claras aqui. Então vamos voltar. A outra característica da pessoa que é espiritual, né, o homem espiritual, é que ele conhece a herança em Cristo. Colossenses 1, do 12 ao 14 diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja uma coisa interessante, né? Analisando e voltando para esse teor aqui, que eu falei sobre irmãos que não creem no batismo do Espírito Santo, por exemplo, né? Tem irmãos de muitas igrejas que não creem nisso, né? E é interessante que aqui está falando de uma realidade que é a maturidade. Há irmãos que não vivem a plenitude da bênção de Deus porque não creem nos dons do Espírito, tá? Mas mesmo assim alcançaram um certo nível de maturidade. E pelo que eles falam, você percebe que eles são maduros, porque uma das características é essa: eles sabem e eles conhecem do seu coração de que os seus pecados foram remidos e que eles são novas criaturas. Podem não usufruir do melhor de Deus porque estão longe do fluir do Espírito. Amém? Mas pelo menos alcançaram certa maturidade espiritual em alguma área. Então, uma das características de quem realmente é um homem espiritual e que está realmente alcançando um certo nível de maturidade é que conhece a herança que tem em Cristo. Outra característica é que a pessoa que é espiritual tem a revelação da vontade de Deus no seu espírito, não somente na mente, não é? Eu não vou ler aqui porque já lemos várias vezes, mas é aquele texto da oração de Paulo de Efésios 1, do 16 ao 23, quando ele diz que ora para que houvesse espírito de sabedoria e de revelação, para eles entenderem a esperança do seu chamamento. Então, a pessoa madura, ela, quando alcança um nível de maturidade elevado, isso não está na cabeça, está dentro do coração da pessoa. Amém? Está dentro do coração, e isso é muito importante. E a outra característica de alguém que é espiritual, realmente não carnal, é que é alguém governado pela palavra. Como disse o Senhor Jesus lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Infelizmente, hoje em dia nós vemos muitas pessoas imaturas dentro das igrejas, passam o dia todo só nas mídias sociais, só no Facebook, Instagram. Isso é muita infantilidade, pessoal. Eu sei que essas mídias têm um apelo muito grande, e eu mesmo, se eu não tiver cuidado, eu passo 10 minutos ali, 15, naquele negócio. Mas tem gente que fica o dia inteiro e não faz outra coisa. Não ora, não medita, não estuda, e mesmo quando trabalha em alguma firma, quando trabalha, parou de trabalhar, já está na mídia social. Isso é muita infantilidade, é maturidade demais. E uma pessoa assim vai se tornar extremamente carnal, mas não espiritual.
Porque você vai colher aquilo que você semeia. Amém? E se você semeia no Espírito, você vai colher do Espírito vida e paz. Mas se você semeia na carne, como diz Gálatas capítulo 6, vai colher corrupção. E a palavra corrupção significa apodrecimento ou desfalecimento de alguma área. Então muitas pessoas não crescem espiritualmente porque estão apodrecendo ou desfalecendo espiritualmente. A própria palavra diz: não extingais o Espírito. É possível que você amorteça os efeitos do Espírito Santo. Ele não sai de você, mas você não ouve mais, você fica só operando na carne. Você não ouve a direção do Espírito. Muita gente se dá mal na vida porque não ouve a direção do Espírito, porque em vez de estar amadurecendo na palavra e sendo governado na palavra, sendo governado por mídia social, ou por fofoca, ou por TV, ou coisa desse tipo. E isso é muito ruim, pessoal. Veja, eu não estou dizendo que é pecado você acessar a mídia social, assim como também não é pecado assistir um filme na televisão, como não é pecado também assistir um jogo de futebol na TV. Não é pecado, não é pecado nada disso. Agora, ser governado por essas coisas, passar o dia inteiro nisso, não vai dar um fruto bom. Amém? Então, o homem espiritual, ela tem essas características. Agora, eu queria que você prestasse atenção no próximo tópico, porque é bastante esclarecedor. E talvez você ou eu boto eu porque eu sou sincero, eu tenho que olhar as coisas que a mesma palavra que eu prego vale para mim também, né? Pode ser que eu não seja atingido em quase nada, ou pelo menos em poucas coisas, mas deve ter alguma coisa que me atinge, porque como eu disse aqui na aula passada, eu não sei se você se lembra, eu sei que eu não alcancei a plenitude da maturidade, mas estou correndo para ela. Amém? Todos nós, e eu até falei na aula passada que tem muita gente que prega e ensina, é líder de ministério, pasme, tem gente até que é líder de ministério de dezenas de igrejas, e que acha como maturidade, vou falar a verdade, tem maturidade de expulsar 300 demônios dentro de uma sala assim, coragem, maturidade e fé, mas não tem maturidade de lidar com relacionamento com pessoas, por exemplo, que isso é um nível que muitas pessoas falham. Amém? Tem gente que é facilmente manipulável, facilmente influenciável, principalmente quando envolve as emoções. E as emoções é uma área que você tem que controlar. Então o que nós vamos falar agora, o tópico é sintomas de falhas no crescimento espiritual. Há alguns sintomas que você pode identificar em você mesmo. Aliás, você nunca deve identificar em ninguém, é em você mesmo. Amém? Porque se você está identificando nos outros, já é outra falha, né? Procura ver você, se estiver bem, ok, amém, está tudo bem. Então, o primeiro sintoma de falha de crescimento é, entre aspas, o enganar-se a si mesmo. E eu vou dizer um negócio para você, irmão, isso foi a coisa que eu mais vi na minha vida, foi gente se enganando. Eu conheci casos de pessoas bem próximas de mim na época, que faziam uma coisa horrível, e o negócio era tão horrível que a pessoa mesmo não conseguia conviver com o próprio erro e inventava uma versão totalmente diferente e começava a acreditar naquela versão como se fosse verdade. É um negócio meio louco, né? Pois que a pessoa enlouqueceu. Mas é porque a verdade é tão dura para a pessoa que a pessoa cria aquela história. Você acredita? Conheci um caso de uma pessoa próxima que fez uma barbárie, um negócio assim, terrível. E em pouco tempo depois estava dizendo uma versão totalmente diferente, uma ilusão que criou da cabeça assim. E a pessoa começou a acreditar. Eu tinha um chefe no trabalho que ele era desse jeito, ele inventava mentira, continuava dizendo uma mentira, todo mundo dizia, para de mentir, ele continuava dizendo a mentira, e de repente ele estava acreditando na própria mentira, e começava a se sentir ofendido quem não falava. Então existe isso, pessoal. Quando a verdade é muito dolorosa, vamos supor, alguém que traiu outro, ou alguém que tentou matar outro, ou alguém que roubou o dinheiro da igreja, vamos supor assim. É um negócio tão terrível, mas tão terrível, que pode acabar com a vida da pessoa. Aí a pessoa cria uma outra versão e parece dar uma loucura, e parece estar vivendo num mundo, como dizia o pastor Marquinho,
o mundo encantado de Bob, cria uma história, uma fantasia, e começa a viver segundo aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia cita muitas vezes o enganar-se. Não é interessante isso? A Bíblia cita muitas vezes o enganar-se. A Bíblia fala, por exemplo, em Gálatas 6, 3, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E essa aqui já é uma verdade. A gente encontra muita gente assim, né? Achando que é todo poderoso, que é bambambam, está só se enganando. É muito fácil se enganar, né? Então, além disso, tem outro, Gálatas 6, também em vez do 3, o 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear também se fará. Então é interessante esse versículo, porque fala não só que a pessoa se engana, mas que ela zomba de Deus. E veja o exemplo que eu contei aqui. A pessoa fez algo terrível, vamos supor, roubou o dinheiro da igreja, né? E aí ela fica como que zombando de Deus, como se Deus não soubesse o que foi que aconteceu, né? Não, bota debaixo do pano assim, não fez nada, não aconteceu nada. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que a pessoa semear, a pessoa vai colher, não escapa. Sabe, irmãos, eu não estou querendo justificar todos os problemas da vida, mas eu já vivi dentro de igreja o suficiente para reconhecer em mim mesmo e também ver na vida de outras pessoas que muitos dos sofrimentos que as pessoas sofrem é colheita de muita coisa que semeou também. Fofoca demais, acha que vai sair tudo bem? Se prostitui, farreia demais, acha que vai ficar tudo bem? Algum dia o Satanás, que é quem faz o mal, vai cobrar a conta. E ele geralmente bota um jurozinho lá. É a verdade, irmãos, é a verdade. Mas Deus tem misericórdia. Irmãos, como é que alguém pode chegar, comete um pecado hoje, vem para a igreja, comete um pecado hoje, vem para a igreja, passa meses assim, e pronto, não tem problema nenhum, está tudo ok. Irmãos, Satanás, ele geralmente pesca, eu sempre digo isso, ele não pesca de tarrafa, de rede não, ele pesca de anzol. Sabe qual é a diferença? Quando você joga a tarrafa ou a rede, pega logo um monte de peixe de uma vez, né? Quando você joga o anzol, se o peixe for grande principalmente, você dá a linha, é para o bicho se cansar. Então geralmente Satanás pega alguém no pecado, deixa aquela pessoa no pecado 1 ano, 2 anos, 3, 4, aí quando a pessoa estiver lá dentro do mar de pecado, ele puxa, e aí já ficou fisgado, meu amigo, aí vem a doença, vem o acidente, vem a desgraça, porque a pessoa passou uma vida toda de semeadura. Eu vou dizer mais uma vez aqui, não estou dizendo que tudo que é de ruim é por causa disso, mas com certeza toda pessoa que semeia alguma coisa que não deveria semear, vai colher algum mal. Amém? Por que ele fala isso? Porque isso é zombado de Deus. Tem gente que fica se enganando, pessoal. Isso é um negócio muito sério e demonstra imaturidade espiritual. Alguém aqui já conheceu alguma pessoa que você diz um negócio, daqui uma semana a pessoa diz que você disse outra coisa? Parece que é uma loucura, cara. É uma loucura isso. Você fala um negócio, a pessoa diz outra coisa. E eu quero crer que não é mentira deliberada. Porque se for mentira deliberada, é filho ou filha de Satanás. Mas eu quero crer que seja um problema mental. Um problema psicológico. Ao menos a pessoa não se torna culpado de ser filho de Satanás, que é o pai da mentira. Amém? Mas é muito estranho isso, porque a Bíblia fala claramente que a pessoa se engana. Olha só, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que ele está dizendo? Para de fofocar, não se engane. Toda pessoa que fofoca vai ser contaminada. É isso que ele está dizendo. Pare de se enganar
Irmão, eu vivi dentro de igreja desde 1980, pessoal. Então eu vou dizer aqui, eu passei de 80 até 89 dentro de uma igreja presbiteriana. Eu já falei aqui que me desviei e fiquei de 89 até início de 94 no mundo. Voltei em 94, fui batizado no Espírito Santo. Passei 3 anos na comunidade Sara Nossa Terra. Depois essa igreja fechou. Eu passei mais 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos, na igreja de Nova Vida, que é uma igreja que tem sede no Rio de Janeiro. E depois eu entrei no Verbo da Vida em 1996. E desde lá estou aqui. E todos esses anos, com a experiência em todas essas igrejas, e convivência com todas essas pessoas, eu vou dizer um negócio, irmão. O que tem de gente fofocando em igreja não é brincadeira, não. Porque as pessoas ficam dentro de um ambiente como esse, conhecem a si mesmo. Então, geralmente, pessoas fofoqueiras fofocam da família, do vizinho e dos irmãos da igreja. Ou do trabalho, se tiver também, né? Mas a pessoa que tem esse mau costume, essa pessoa, cedo ou tarde, vai colher o fruto dessa semeadura. Amém? E isso é um sinal, um sintoma de uma falha de crescimento. Tem gente que prega divinamente, mas não para a boca. Tem gente que vive no meio de grupo de oração e tal, mas não para a boca também. Então é um negócio sério, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Também 1 Coríntios 6,9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Isso é 1 Coríntios 6,9. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Tiago 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. No original diz: se iluda a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se estulto para se tornar sábio. Mais uma vez, uma advertência sobre o orgulho de achar que sabe das coisas. Então, não é brincadeira, irmão. Você tem aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colocações. Não se enganem, não se iludam. O que mostra claramente que Deus, na sua sabedoria, sabia que o homem tinha esse mau costume de estar se enganando. E isso é uma característica de uma falha no crescimento. Por que eu digo falha e não imaturidade? Porque tem pessoas, por isso que eu estou dizendo a você, eu já tenho 30 e tantos anos de igreja, e eu conheço pessoas que alcançaram um certo nível de maturidade, mas têm falhas no crescimento. Vocês estão entendendo? É diferente de ser imaturo. O imaturo, ele é inconstante. Mas tem pessoas que têm maturidade para estar na igreja, tem pessoas que têm maturidade para suportar difamação, tem pessoas que têm maturidade para estar nos departamentos, tem pessoas que já têm 10, 15 anos dentro da igreja, mas em alguma área tem alguma falha de crescimento. Então existem os maduros, os imaturos, mas existem aqueles pseudo-maduros, aqueles que alcançaram maturidade em algumas áreas, mas em outras não. Amém? Então não seja iludido por ficar se enganando. Outra característica de alguém que tem falhas é que essa pessoa é facilmente iludido por enganos. Vê se é diferente. Uma coisa é eu enganar a mim mesmo. Outra coisa é eu ser iludido por engano que vem de fora. É possível isso? Basta você envolver as suas emoções. E esse é o problema principal nas falhas de maturidade dos crentes. Pessoas se emocionam demais e nessas emoções deixam entrar um engano. Tome muito cuidado com emoção. Emoção é uma bênção, desde que esteja submetida ao controle do seu espírito e da palavra.
Senão, em vez de bênção, é uma maldição, porque pode ser uma brecha para você começar a receber engano. E não só engano, como outras coisas que nós vamos citar aqui. O sofrimento da pessoa faz a pessoa ficar exposto. Quer um exemplo? A pessoa que foi traída ou traída, a pessoa que foi abandonada, ou a pessoa que ficou viúvo ou viúva. O que é que acontece com essa pessoa? Ou seja, são exemplos de alguém que tinha um marido ou uma esposa, né? E perdeu por alguma forma, ou por viuvez ou por traição. O que é que geralmente acontece com essa pessoa? Geralmente, essa pessoa não só sofre por causa do luto e da traição, mas sofre por outra coisa chamada solidão. E o que é que vai acontecer? Acontece geralmente, não estou dizendo que sempre acontece. Essa pessoa fica sensível demais. E no que fica sensível, fica exposto ou exposta a lobos devoradores. Mulheres e homens que vêm para dar o golpe do baú, para arrebentar a vida da pessoa, né? Enviados de Satanás para destruir a vida espiritual. E a Bíblia fala muito, é melhor, irmão, é melhor ficar solteiro ou solteira do que ficar exposto a um lobo ou uma loba devoradora. E a pessoa realmente fica assim, por quê? Porque está sensível, por causa do sofrimento da solidão. Amém? Estão aqui comigo? Então tome cuidado, porque toda forma de sofrimento pode deixar você exposto a algum engano. Amém. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa está na igreja, está uma bênção, mas está sofrendo por algum motivo particular. E no meio desse sofrimento, Satanás envia alguém de fora para ficar, você, coitado. E tu nessa igreja, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te ajuda. E tal, é mesmo, sabe da coisa, essa pessoa está certa. Só quem me valoriza é essa pessoa mesmo. Quem me valoriza, eu vou dar valor agora a quem me valoriza. Pronto, e caiu dentro da isca de Satanás. Quem foi que disse que essa pessoa te valoriza? Isso é uma isca para tirar você da igreja. Quantos jovens já se desviaram e nunca mais voltaram da igreja por causa disso? Principalmente jovens no meio de namoro. É muito comum moças e moços namorar com gente do mundo, porque está sofrendo dentro de uma igreja, e Satanás envia, viu? Satanás envia, e eu já vi, e euzinho aqui, já fui vítima desse negócio quando era jovem. Envia o cão dos infernos, eu vou até dizer isso não, envia lá do quinto dos infernos. Quando você está mais sensível é quando ele manda. Já vi casos de irmãs, viúvas, de que Satanás enviou verdadeiro príncipes encantados. Homem, empresário, rico. E era simplesmente gente envolvida com as trevas. Com as trevas, irmão. Não é só alguém que gosta de tomar cerveja no final de semana. Era gente enviada de Satanás mesmo. Satanista. Gente que envolvida com magia negra. Então não brinque, o diabo não está de brincadeira, você tem que entender que as suas emoções precisam ser guardadas. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dali que procede as veredas da vida. Pessoas que têm falhas, ou pelo menos foram danificadas em alguma área na sua vida, no crescimento espiritual, são pessoas extremamente sensíveis, que são iludidos por engano. Então, em Jeremias 2,13, diz assim, Jeremias 2,13, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Pessoas que deixam o mover do Espírito, pessoas que deixam a palavra, que deixam a comunhão do Espírito, por uma cisterna rota. Cisterna rota seria uma cisterna furada. Algo que vai esvaziar a sua vida. E muitos jovens trocaram, como Esaú, a bênção do Senhor por um repasso de lentilhas. Ou seja, trocaram a bênção de estar realmente no manancial de vidas
para ir por causa de uma mulher, por causa de um rapaz, por causa de um... Tem gente, irmão, que não entendeu ainda que não vai ser ninguém que vai preencher o espaço que somente Deus e a palavra e o Espírito pode preencher. Mas é a carência. Quando você está carente emocionalmente, você acha que o abraço, o beijo ou qualquer coisa de alguém de fora é mais importante do que a comunhão do Espírito. Essa história, esse filme é velho, é muito passado, as fitas já estão estragadas. Já vi tanto acontecer isso, meu irmão, que você nem imagina. Mas dezenas de vezes, infelizmente. É um sisteminha de Satanás que sempre... Por quê? Porque Satanás sabe que a fraqueza do ser humano é as emoções não controladas pelo Espírito. Ele sabe. Ele sabe qual é a sua falha. Ele sabe o que é que te emociona e o que te deixa triste. Então guarda o teu coração, se enche com a palavra. Amém? Olha só, um exemplo. Salomão era o homem mais sábio que já existiu. Então não pense você que você é muito inteligente, fez curso de tudo quanto é coisa, fez curso de coach, preparação, é formado nisso, psicologia. Não pense você, porque Salomão era mais do que todo mundo aqui. Diz lá em 1 Reis 4, 29 e 30. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E o 30 diz: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Porém, presta atenção, com o intuito de conseguir uma boa diplomacia, começou a fazer alianças com outras nações através de casamentos com mulheres estrangeiras. 1 Reis 11, do 1 ao 8, diz: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Mulheres, presta atenção aqui, das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Então ele começou com a aliança, depois começou a amar, porque quando você envolve as emoções, meu amigo, você se apaixona, viu? Vai inventar de namorar com uma menina do mundo ou com um homem do mundo, você vê um negócio. Começa a envolver as emoções. E versículo 3, tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Versículo 5, Salomão seguiu, aí vai dizendo os nomes dos deuses, Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos abonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Ou seja, irmãos, quando as emoções entram, o discernimento espiritual sai pela culatra, assim, vai embora. Vai embora. Ah, mas aquela pessoa me fez tão bem. Eu quero saber se o bem que a pessoa fez fala mais alto do que a palavra de Deus. Fala? Fala. Vamos supor que uma pessoa dessa, na hora que você estava mais precisando para pagar uma conta de 5 mil reais, a pessoa te deu 5 mil reais na bucha, assim. É porque eu amo você. Aí tem gente que acha que por causa dessa agradecimento, e que deve ter um coração agradecido por essa atitude, significa que agora vai negociar princípios espirituais. Mas a Bíblia não diz que é para eu fazer o bem sempre que eu tiver oportunidade. Sim, o bem, agradecer, ser educado, mas nada disso deve falar mais alto do que o princípio bíblico, do que a Bíblia. E a Bíblia diz claramente que você não deve ter aliança com gente do mundo.
Não deve se envolver emocionalmente. Porque quando você entra, Salomão, que era o mais sábio, caiu. Você não é mais sábio que Salomão. Você pode até atingir talvez um dia essa sabedoria, mas você não tem a sabedoria de Salomão. E ele caiu. Então uma falha de crescimento é a pessoa que é facilmente iludida por enganos, principalmente porque envolve as emoções. Isso já nos dá uma ideia de que realmente o maduro ou a madura, ela, apesar de ser uma pessoa, ou ele, apesar de ser uma pessoa que se emociona, mas não é dirigido e dominado pelas emoções. Amém? Uma outra falha é ter uma visão errada sobre si mesmo. Ou seja, um ego elevado demais. Você já viu gente que é tudo eu isso, eu fiz isso. Tu sabe que eu te amo, né? Tu sabe que eu amo vocês, tu sabe que eu acho isso. Eu sou isso, eu faço aquilo. Mas o pior não é nem isso, isso é só um sintoma de que a pessoa deve ter um problema com o ego. É quando a pessoa exalta demais os seus feitos. Exemplo, vamos supor, sou um pastor, vamos falar, um pastor começa a dizer assim: então, irmãos, mas foi uma bênção lá em Cascavel, hein? Eu orei por 3 pessoas ficaram curadas. Pensa como Deus foi glorificado. Aí daqui a pouco, e aí depois eu fui orar em tal lugar e aconteceu. Irmãos, a gente deve falar os feitos do Senhor, mas é estranho a pessoa começar a dizer o quanto Deus tem usado a própria pessoa. Amém? Você não vê Paulo dizendo isso nas cartas. Paulo fala nas cartas: quando eu fui aí, eu adverti vocês. Quando eu fui aí, eu conversei com fulano. Quando eu fui, mas você não vê, quando eu fui aí, eu orei por 5 pessoas que estavam doentes, ficou com ele. Ele não diz isso. Ele não diz os feitos dele. Você já prestou atenção? Ele fala de coisas pessoais, de relacionamento, mas não de feitos no Senhor. Amém? Então, pessoas que têm uma visão muito elevada a respeito de si mesmo. Irmãos, presta atenção, nós somos uma igreja da fé. Nós não fazemos apologia à tristeza e derrota. Ou seja, não defendemos uma vida autocomiserativa, de cabeça, ai, me sou o vermezinho de Jacó. Não defendemos isso, mas também temos consciência de que você também não deve usar a palavra da fé para ter um conceito muito elevado a respeito de você mesmo, porque aí você também seria também antibíblico, e pode entrar num erro desse aqui. Amém? Mas a Bíblia o que é que diz? Cada um se glorie no Senhor, e não em si mesmo, nem nas suas próprias obras. O que é que significa gloriar no Senhor? Se fiz alguma coisa, foi Deus que fez, não foi eu. Isso é gloriar-se no Senhor. Amém? Uma outra falha é não só ter uma visão errada a respeito de si mesmo, mas ter também uma visão errada a respeito de Deus. A pessoa que tem uma falha, não imatura, mas é uma falha no crescimento, ela pensa que Deus vive castigando. Toda vez que um problema vem, é Deus me castigando, é Deus me castigando. Não conhece a verdadeira natureza de Deus, que Deus é amor. Amém? Outra falha, muito corriqueira, que tem relação com outras, como essa de ser iludido por enganos, é não ter noção do perigo do pecado. Então tem gente que está indo para as farras beber. Isso é um perigo. E quando eu digo perigo, perigo de morte. De morte. Amém? Ou ai de mim. Amém. Se é ai de mim é pior, porque além de você reclamar, ainda está denunciando que você estava fazendo isso. Então não diga isso não. Brincadeira. Amém, irmãos. Tem gente que brinca com o pecado, praticando o pecado, flertando com o pecado. A pessoa que tem falhas no crescimento não tem noção do perigo do pecado. Porque o maior perigo do pecado é que ele vai trazer algum tipo de morte em alguma área. E o que é pior também, além disso,
é que você fica à mercê dos ataques de Satanás. Hebreus 3,13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso mostra que o pecado ele pode causar alguma morte, e a pior morte do pecado é quando você começa a ter um coração cauterizado. Porque quando fica cauterizado, mesmo que você viva 50 anos para frente, você não volta mais. E aí pode correr no risco daquele pecado. Você já ouviu falar do pecado contra o Espírito Santo? Lembra desse aí, que não tem perdão? Qual é o pecado que não tem perdão? Muita gente fica pensando: será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu cometi? Não, você sabe que quem comete o pecado contra o Espírito Santo sabe que cometeu o pecado contra o Espírito Santo. E por que sabe? Porque o coração já está endurecido pelo pecado. É quando a pessoa perde de vez a salvação. Endureceu o coração pelo engano do pecado. Uma convivência com o pecado todo dia, ou toda semana, ou todo mês, pode trazer cauterização de coração, que é isso que o escritor dos Hebreus está dizendo. Exortai-vos, tenham cuidado, no tempo de hoje, não é para amanhã, não, tem que resolver logo hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque endurecer o coração, meu irmão, aí vai embora a fé, aí não crê mais em nada, tudo é poder da mente, tudo aqui é uma reunião de amigos, irmão, nada é Deus, porque endureceu o coração. E aí ficou difícil. Hebreus 2, do 1 ao 3 diz também: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É muito sério, irmãos. Não devemos fazer pouco caso do pecado. Amém? Porque eu falei aqui numa última aula, eu estou em pé aqui, irmão, estou falando eu para você, porque é um testemunho mesmo. Eu estou em pé pela misericórdia de Deus, porque meu coração estava endurecido. Tanto é verdade que estava endurecido, que para eu voltar para o Senhor, mesmo depois de eu reconhecer, chorar, e ser batizado pelo Espírito Santo em março de 94, e passar 24 horas com um X assim na minha testa, quando eu fechava o olho eu via aquele X. Apesar de tudo isso, minha mente estava tão cauterizada e meu coração endurecido, que quando o rapaz chegou para mim e começou a pagar o preço para estar me resgatando dessa situação, porque viu, teve dó, foi guiado por Deus diante do sofrimento que eu estava passando naquela época. Ele dizia a palavra de Deus e eu dizia para ele: olha, isso aqui eu acredito, mas isso aqui não. E aí ele chegava e dizia: você sabe que um remédio é amargoso, mas para curar, às vezes você tem que tomar um remédio amargoso. Então mesmo que a sua mente não esteja acreditando, mas receba pela fé no seu coração, para que haja cura na sua vida. E pela misericórdia de Deus, irmãos, eu fui dia após dia sendo curado no meu coração, que já estava endurecido. Só pode ter sido pela misericórdia de Deus, porque eu conheço gente, já conheci gente que praticou menos pecado do que eu, que se desviou por menos tempo e Satanás matou. E foi pela misericórdia de Deus, e era para poder eu chegar aqui e estar ensinando a vocês. Então eu tenho experiência do que aconteceu, eu sei como é que foi as coisas, me lembro como foi devagarzinho. Cada semana era uma prática de pecado, cada semana era um barzinho para ir beber com os amigos, cada semana era mais um engano, dia após dia, dia após dia. Durou 4 anos isso aí, mano. Até chegar um ponto em que Satanás veio com todas as garras e unhas e dentes para me matar.
Então eu sei que é assim. Ninguém venha me dizer que, não é o que o senhor acha. Não, eu sei. Está na Bíblia e eu sei, já passei, eu sei como é que é. Brincou com o pecado, pode morrer. Tenha cuidado, porque não vale a pena nem morrer, nem sofrer e muito menos perder a salvação. Foi pela misericórdia de Deus. E eu acredito hoje que pela oração da minha avó, que morreu em 1973, mas vivia orando em língua pela família dela. A oração da minha mãe, que morreu em 89, mas orava por a minha vida e do meu irmão. E a oração daquele irmão da Assembleia de Deus, que eu enxotei e desmoralizei perante os incrédulos, e ele disse que ia orar por mim. Foi por essas 3 orações que eu escapei de morrer. Então não brinque com o pecado, porque tem pessoas que porque fez rema, fez isso e aquilo outro, fica brincando com o pecado. E o pecado traz consequências. Diga comigo, pecado traz consequências. Outra falha, que se for ver, todas elas têm um parecido com o outro, né? Eu disse, enganar-se a si mesmo, ser iludido pelos enganos, ter uma visão errada a respeito de si mesmo, a respeito de Deus, não ter noção do perigo do pecado. Mas tem um que tem relação também com esse engano, com essas coisas todas, que é a pessoa que tem falhas no crescimento, é uma pessoa que se deixa ser manipulado por manipuladores. Isso é importante, importantíssimo. Eu disse para você que faz muitos anos que eu estou dentro da igreja, né? Deixa eu dizer uma praga que tem no meio das igrejas. Eu nunca encontrei uma igreja que não tivesse pelo menos uma pessoa ou 2, ou uma família que não fosse manipulador e tentasse manipular o pastor e a esposa e a igreja. Nunca encontrei uma igreja dos outros e minha que não tivesse isso. Irmão, o negócio é sério. Já teve igreja que acabou por causa da influência de alguma família que porque queria que o pastor fizesse uma coisa, não fez, aí destruiu a igreja. Teve igreja, irmão, que dividiu-se por causa da influência de famílias, de mulher, de homem, de casal. Isso é muito sério. Isso é uma operação de um tipo de demônio. E nós já oramos, desde lá de aqui da ONU, na primeira igreja que a gente assumiu, que toda pessoa com espírito de manipulação vai ficar uma agonia e vai sair da igreja. Porque esse demônio, nem eu, nem Fabiano, e muito menos Deus, aceita aqui dentro dessa igreja. E sai mesmo, mas sai, vai embora. Parece tudo quanto é coisa para ir embora, e vai embora. Porque manipulador, irmão, é fácil de entender. Sabe como é que o manipulador faz? Geralmente ele vai tentar conquistar você. Então, o manipulador, ele quer o principal. Por que alguém manipula? Porque tem carência. Quer ter o controle da situação. Quer ter o controle da situação. Então, quando essa pessoa, ou esse casal, essa família, quem quer que seja, que está debaixo da influência de demônios, não consegue essa pessoa mesmo controlar, aí tenta controlar a pessoa que tem o controle. E quando essa pessoa percebe que foi descoberto, não é a pessoa, ela não tem consciência não, é o demônio que está por trás dele. Quando essa pessoa percebe, ou o demônio que está atrás da pessoa percebe que foi descoberto, aí faz um estardalhaço. E aí onde vem as divisões, as confusões nas igrejas. Isso não é de hoje não, irmão, isso é uma história antiga, eu posso te contar dezenas de casos. Lá na igreja que a gente estava, aqui da Onda, teve isso também. Igreja que eu vim lá de Campina Grande, todas elas tinham isso. Todas elas têm. É um negócio demoníaco, parece que é um demônio que quer acompanhar, né? Para destruir a obra de Deus. Porque, irmãos, veja, o que é isso aqui? É a obra, diga, a obra de Deus. Diga, é o corpo de Cristo. Diga, é a igreja do Senhor. Certo, é a obra de Deus, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Mas, veja bem, naturalmente falando, o que é isso aqui? É um grupo de pessoas, concordam? Que estão convivendo com o mesmo objetivo.
Onde tem grupo de pessoas, precisa de uma liderança. Vocês estão comigo? No seu trabalho você precisa de um líder, na empresa que você trabalha precisa de um líder, na escola precisa de um líder. Porque tem grupo de pessoas, precisa de uma liderança. E Deus, na sua sabedoria, instituiu a liderança da igreja. Que é quem? Os 5 dons ministeriais, em especial da igreja local, é o pastor. Está claro aqui? É uma coisa que não só é natural, mas espiritualmente está descrito na palavra. Amém. Então, toda forma de liderança ou manipulação para liderar dentro da obra de Deus é uma coisa diabólica, demoníaca, porque nenhuma igreja funciona com 2 ou 3 cabeças, porque não existe igreja dentro da igreja, só existe uma igreja do Senhor. Amém? Isso é perigoso. Agora você pode ver, toda manipulação envolve as emoções das pessoas. A Bíblia fala que nós devemos honrar uns aos outros e fala que nós devemos honrar aquelas pessoas que estão se afadigando no ensino da palavra. Agora a gente precisa entender que quando a gente honra, a gente está cumprindo a palavra de Deus e faz isso por amor. Amém? Agora quando você viu, você pega, dá um presente para um irmão aqui, como eu sei de uma história que aconteceu em certo lugar, um determinado ministro, professor do Rema, estava no lugar e a pessoa deu de presente um relógio para aquela pessoa. Quando foi no outro dia, aquela pessoa pegou aquele relógio e deu de presente para outro. Sabe o que foi que aconteceu? A pessoa que deu o relógio primeiro ficou com raiva. Deixa eu deixar claro, não aconteceu aqui não, embora tenha acontecido oferta de relógio aqui, mas essa história não foi aqui não. Ficou com raiva, irmão. E por que ficou com raiva? Eu dei o relógio para você. E você pegou, deu, você desfez e desconsiderou o que eu fiz. Espera aí, quando você deu o relógio era seu ou é do outro? José deu um relógio para João. O relógio fica sendo de quem? De João, né? Mas quando José fica com raiva porque João passou para Marcos, então o relógio nunca esteve com João, estava com José ainda. Não é isso que aconteceu lá com Ananias e Safira? Ei, pessoal! Por que isso aconteceu? Porque a pessoa que deu o relógio estava querendo manipular. A pessoa queria dar algo para ter algo em troca. Como aquele algo foi perdido porque passou para um terceiro, aí veio o quê? Revolta. Lembre-se, se você dá um carro, se dá um lápis, se dá uma caneta para alguém, saiu da sua mão e foi para o outro faz o que quiser, inclusive quebrar no chão se quiser. Não passou? Quando saiu da sua mão é do outro. Então, geralmente manipuladores tentam manipular com presentes. Geralmente manipuladores vão tentar ajudar você quando você estiver mais precisando. Porque eles pensam assim, epa, isso aqui eu vou ganhar alguma coisa com isso. Está desesperado, está precisando de uma comida, tome aqui a comida. Aí depois eu tenho a volta. E se essa pessoa não me der a volta, eu vou dizer para os 4 cantos como aquela pessoa é ingrata. Amém? Eu sou o pastor de vocês e eu estou vacinando vocês para jogar fora esse negócio. Porque a pessoa que tem falhas no crescimento espiritual é uma pessoa que se deixa ser manipulada por manipuladores e também manipula. Amém? Então, perdi membros de igreja em Aquidauana, porque eu não bajulo ninguém. E ninguém, porque me dá um presente, acha que pronto, a partir de agora pagou o preço para o pastor não dizer nada. E o outro contrário também é verdade. Não vou dar nada de presente para o pastor. Vou dar nada de presente para o pastor, não, senão ele vai pensar que eu estou manipulando. Não, também é assim não, né, pessoal? Amém. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você veja como a gente é influenciado pelas emoções. Meu Deus do céu, é igual umas crianças. Meu Deus. É atitude de criança, pessoal.
Se você me dá um presente, agora você fala o que quiser. Se eu te der uns abraços e dizer, oh, como você é maravilhoso, pronto, o pastor me ama. Se o pastor não disser isso, é porque ele não me ama. Meu Deus do céu, meu Deus, ao menos entenda que tem alguém que te ama, que é Jesus. Amém. Meu Senhor, meu Senhor. A gente não sabe se fica chateado, fica com dó, eu não sei, realmente é uma coisa estranha. O ser humano precisa desesperadamente do Senhor e da palavra e do Espírito Santo mesmo. É porque eu acho que ninguém, nós, a maioria dos seres humanos, a maioria dos filhos de Deus, a maioria parece que não entendeu ainda, não percebeu que somente Deus e o Espírito podem preencher aquilo que você pensa que é o abracinho, é o amor, é o beijinho dos outros. Isso não vai preencher. Você pode ter decepções terríveis na sua vida. A mesma pessoa que te dá comida hoje é a que dá a tapa depois. Basta que você não faça o que essa pessoa quer. E eu não estou dizendo que todo mundo é assim, eu estou dizendo que é perigoso ficar com a vida exposta assim. É isso que eu estou dizendo, amém? Claro que tem pessoas, muitos irmãos, mas à medida que a gente se protege, a gente protege os outros. À medida que a gente se guarda, a gente se enche mais do Espírito, e é uma bênção, como se chama? Um vaso fiel para o Senhor. Amém, queridos? A gente se torna fiel para o Senhor. E uma coisa é certa, fica muito claro, quando as coisas ficam claras assim, a gente sabe que toda palavra vem de Deus, a gente sabe que toda atitude vem de Deus, que não é besteira de querer manipular, de fazer bobagens, amém? Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Então, essa é uma outra falha. Onde é que está isso? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Gálatas 4, 17 e 18. Antes de ler Gálatas, você sabe a história de Gálatas? Eu acabei de dar Gálatas em Cascavel. Eu posso falar isso que eu estudei bastante. Você sabe como é a história de Gálatas? Porque, primeiro, por que se chama Gálatas? Antigamente eu pensava que era onde fabricava os chocolates Galac. Pensava que tem alguma coisa a ver com chocolate ou com leite, por causa desse nome, Galácia. Mas não tem nada a ver, Na verdade, esse lugar se chamava Galácia, porque teve umas tribos de gauleses, que era o início da França, que foram para aquela região, e os gregos da região chamavam os gauleses de Galatai. Então tem algumas cidades lá que a região ficou chamada de Galácia, porque os gregos chamavam aqueles gauleses de Galatai. Amém? Vocês estão entendendo? Então o nome do lugar é Galácia, e aí Paulo fez umas visitas lá, fundou a igreja, e eram dos Gálatas. E qual era o problema dos Gálatas? Por que foi escrita essa carta? Porque uns irmãos vieram lá de Jerusalém, e eram judaizantes, e começaram a dizer para os Gálatas: se vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser justificados. E aí Paulo ficou revoltado com isso, porque isso não parece uma coisa simples, irmão. Isso podia ter destruído o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é dado com graça, de graça, pela graça de Deus, e não depende de uma obra da lei para você ser justificado. O negócio é tão sério que Paulo teve que repreender até Pedro na frente de todo mundo. Porque se ele não tivesse repreendido Pedro, o Evangelho e a pregação do Evangelho tinha sido prejudicada até hoje, só para você ter ideia. E aí o que aconteceu? Esses judaizantes estavam tentando fazer, sabe o quê? Manipular o povo, para tentar derrubar a influência. Todo manipulador vai tentar derrubar a influência daquela pessoa que quer tirar. Começa a falar mal, começa a fazer alguma coisa. E aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 17, nós vemos o que Paulo diz: os que vos, em uma versão diz obsequiam, mas na verdade a palavra aí é zelo. Os que estão zelosos por vocês, ou seja, estão dizendo que amam vocês demais, que cuida de vocês demais, é isso que ele está querendo dizer. Eles não fazem sinceramente porque estão amando vocês, não. Eles querem afastar vocês de mim,
para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso, ser cuidadoso, pelo bem, e não apenas quando eu estou presente com vocês. Você entendeu o que estava acontecendo aqui? Paulo dava as costas, vocês sabem como a gente ama vocês, né? E a gente ama tanto vocês que nós vamos dizer, vocês têm que fazer isso, senão não vai dar certo. O Paulo está errado, bichinho, ele é muito bom, é uma pessoa boa, mas ele está errado. E você sabe como a gente ama vocês. Aí Paulo diz, esse cuidado que eles estão tendo com vocês aí, eles não estão fazendo com sinceridade não. Eles estão fazendo isso para ver se acaba com a minha influência sobre vocês. É isso que Paulo estava dizendo. É bom ter cuidado pelas pessoas e fazer o bem. Mas não só quando eu estou na frente de vocês, ou seja, uma coisa sem sinceridade, por falsidade. Quando dá as costas, acabou o amor. Veja que isso não é de Deus, é uma obra demoníaca, não é? Isso não é de Deus, irmãos. Deus é sincero. Diga, Deus age com verdade e sinceridade. A Bíblia diz, é melhor o amor. Como é que é? Não. Eu não sei o que, descoberto do que é o amor encoberto. Esqueci o nome. Como é que diz isso aí? Você sabe, Glaucio? Acho que é em Provérbios. O que ele está querendo dizer? É melhor a sinceridade na frente da pessoa e dizer, é melhor consertar-se do que ficar aquele amor encoberto, com falsidade. Não é sinceridade. Amém? Sejamos sinceros. Isso é crescimento e maturidade. Quem quer crescer aqui? Quem quer crescer mais em Deus? Amém? Vamos crescer, irmão. É igual a história do amigo, né? Quem é o amigo verdadeiro? É o que chega para você e lhe ajuda, e quando você está errado, diz também, rapaz, tu está errado disso, é ou não é? Ou você acha que amigo é só aquele que bate e diz, como tu é uma benção. E quando você está errado, a pessoa não dá nenhum conselho. Que conselho seguro você vai ter de uma pessoa que só está dizendo que é tudo bom, que você é maravilhoso, que é maravilhoso? Não tem conselho seguro. Na hora que você estiver errado, você está certo. É verdade ou não? Como é que eu vou confiar em alguém que eu não posso chegar e dizer, olha, eu estou passando por esse problema, por essa situação, e eu não sei o que fazer, me ajuda. Aí o amigo verdadeiro diz, eu te ajudo, agora você quer ouvir a verdade? Quer ver? Então, eu vou te ajudar nisso, tu faz isso, tu faz aquilo, mas tu tem que ter cuidado, porque tu já fizesse isso e já fizesse aquilo. Esse é um amigo verdadeiro. O falso diz, tu é uma benção, está tudo bem demais. Se precisar de mim, eu estou aqui para lhe ajudar. Isso é falsidade, irmão. Então, como crescer? Finalizando, não sei se vai dar tempo agora. Como crescer espiritualmente? Essas são falhas de alguém que não atingiu uma plenitude de maturidade. Primeira coisa para crescer espiritualmente antes de tudo, diga antes de tudo. Diga antes de tudo. Mais uma vez, antes de tudo. Diga, eu devo andar em amor. Antes de tudo. A melhor forma de amadurecer é em amor. Porque quando a gente anda em amor, a gente perdoa, né? Deixa pra lá, ora. Senão a gente não consegue crescer. Impede o crescimento da gente, amém? Vocês estão entendendo? Impede. Você fica chateado. Em 1 Coríntios 13 fala do amor. O amor não arde em ciúmes. Né? Uma pessoa que está tentando manipular os outros está ardendo em ciúme, como aquele judaizante estava ardendo em ciúme. É o contrário. A gente estava lá em Aquidauana, aí ia começar o rema. Quando ia começar o rema, um pastor de uma igreja lá da maior... Por isso que eu digo, irmão, esse negócio de igreja grande, uma das maiores igrejas que tinha lá. Uns 500 mesmo, 400 mesmo. Sei lá, uma quantidade grande. Nem sei, que eu nunca fui lá, mas eu sabia que era grande. Chegou e disse, o pastor, não foi um pastor, foi o pastor presidente. Estão sabendo aí que vai começar essa aula desse tal de rema aí, né? Se vocês me amam, vocês não vão fazer o rema. Mas se vocês não me amam, faça.
O que é isso? Ciúme, né? Mas a igreja dele dava 3 da gente. Esse mesmo pastor, eu posso dizer porque nem estou dizendo o nome da denominação, nem o nome do pastor. Essa é para você aprender. Esse mesmo pastor chegou na hora do dízimo lá, disse, irmão, tem muita gente que não está dando dízimo. Aí leu lá Malaquias que diz o quê? Com maldição sou amaldiçoado porque a mim me roubais. Não está escrito ali? Aí ele pegou e disse, aqui significa o quê, irmão? Que quem rouba é o quê? Aí um irmão disse, ladrão. Aí disse, ladrão. Aí pegou e disse, eu quero que todo mundo que deu o dízimo esse mês venha aqui na frente. Aí veio, metade da igreja ficou aqui na frente. Olhe para lá, olha. Aí sabe o que foi que o pastor mandou dizer? Diga todo mundo agora, ladrão, aponta para esse povo aí, diga ladrão, ladrão. Você acredita num negócio desse? Então, não se iluda com o tamanho de igreja, com que se... Amém, irmão? Maturidade é algo que não é assim. Amém? Arder em ciúmes, a gente tem que andar em amor, irmão. Quem ama no amor de Cristo, não está preocupado se o povo vai todo fazer um tal de rema. Se a igreja toda fosse fazer e depois chegar a acesso, não quero mais estar com o Senhor. Amém, porque significa que aquele povo nenhum estava com ele. Não é melhor? Isso se chama sinceridade e verdade, amém? Eu digo para vocês, se vocês não amam a gente, não querem ficar na igreja, não concordam com nada, a porta que entra, a porta que entra, a porta que sai. Vão na benção. Mas não é porque eu não amo vocês, é porque eu não me preocupo com isso, irmão. Se você chegar e disser amanhã, pastor, nós estamos indo para a igreja Beltrana de tal, eu vou dizer, vai na paz. Vou ficar um pouco triste, porque eu não esperava isso, né? Não esperava isso. Mas aí depois eu vou cair na real. Peraí, se essa pessoa foi para a igreja Beltrana de tal, nunca teve com a gente. Nunca teve. É melhor ficar com 10 pessoas que estão junto e que ama do que com 500, tudo falso. É verdade? Você queria uma pessoa falsa dessa na sua casa? Você não queria. É melhor ficar sozinho. É por isso que eu digo, é melhor ficar sozinho do que mal casado. Ter 300 amigos, é melhor estar com um amigo só do que com 300. Não ama você, não tem sinceridade, né? Então esse pastor, em vez de estar preocupado com aquilo, deveria andar em amor, porque quem anda em amor, homem, se quer ir, vá embora, vai na paz. Pastor, você dá a benção, eu dou com todo. É melhor, porque você vai mais bem abençoado, porque você vai ir para o canto que quer, do que ficar no canto que não quer. Amém? De cada pessoa que deixou de vir nessa igreja e em outras, como aqui da UANA, eu fiquei triste e lamentei por todas elas, mas nenhuma eu fiquei com mágoa, porque achei que foi bem ido, queria ir mesmo, foi. Amém? Então, outro ponto, além de andar em amor, como diz em 1 Coríntios, alimente-se corretamente, alimente-se da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se alimente da palavra, e alimentar não é só decorar versículo não, é crer de todo o coração naquilo que está escrito na palavra, amém? Você acha que Jesus amava os discípulos? Amava ou não amava? Você concorda que Jesus amava os discípulos? Aí Jesus falou sobre quem não comer a minha carne e beber do meu sangue não é digno de estar comigo. Aí saiu um monte de gente. Dura esse discurso. Ixi, que palavra dura. Esse homem é herege demais. Aí saiu. Sabe o que foi que Jesus disse para os discípulos? E vocês não querem ir embora também não? Porque Jesus sabia que quem ama fica com ele. Quem não ama vai embora. Amém. Isso é maturidade também, pessoal. Mas não tem pastor que está à frente de igreja de 1000 membros, que se um negócio desse acontecer, pronto, a pessoa morreu. Porque tem isso também, às vezes a gente se torna imaturo porque a gente fica acomodado. Então alguns desses pastores têm dízimos e ofertas altíssimos nas igrejas. E tudo deles e os projetos deles naquelas alturas. E quando o maior dizimista sai, aí isso é um golpe muito grande para esse pastor, por isso que ele age desse jeito. Isso mostra o quê? Que quando a gente se acomoda, a gente deixa a guarda aberta também. A gente tem que aprender a viver com o muito e com o pouco, como Paulo disse.
Na fartura ou nem sem ser fartura? Tendo os maiores dízimos na igreja ou sem tendo quase ninguém? Amém? Alguns pastores acontece isso. Outro ponto, para renovar, para crescer, renovar a mente. Romanos 12, 1 e 2 diz que nós devemos nos transformar através da renovação do nosso entendimento. E renovação de entendimento não é só sobre as bênçãos que você é, e justiça de Deus e etc. Mas renovação é tudo, irmãos, tudo. É o pacote completo. Amém? Mas eu entendo que a gente tem que ter um esforço para isso. Amém? É por isso que é tão importante a oração em línguas. Porque a Bíblia diz lá em Judas que a oração edifica a vossa fé. A oração em línguas, irmãos, também é outro ponto para você crescer. Vai te ajudar quando a decepção vier, quando você for confrontado ou confrontada, quando você não vê para onde ir, a direção vai vir, a palavra de Deus vai vir por causa do tempo de oração em línguas, amém? Isso é muito importante. Ore em línguas em todo o tempo. A Bíblia diz que é para orar no Espírito em todo o tempo. Todo o tempo ora no Espírito. Está frio, está quente. Todo o tempo ora no Espírito, porque você precisa, ajuda você. Irmãos, eu recebi ajuda e consolo do alto por causa do meu tempo de oração em línguas, irmão. Momentos extremos assim. Eu confesso, eu sou igual a qualquer um. Eu tenho tristeza, tenho decepção também, irmão. Mas tem horas que só o Espírito Santo para consolar, para levantar. E faz parte do sistema de crescimento de Deus, da maturidade, o tempo que você ora em línguas. Orando em línguas, vai levantar, vai edificar a sua fé santíssima. E você vai ser menos tocado por situações que vêm do exterior para botar você para baixo. E além disso, Hebreus 6:1 fala assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Veja, ele começa dizendo: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é que significa isso? Ponha de lado aquilo que já foi importante e agora coloque como alvo a perfeição. Então, o que vai fazer você dar o primeiro passo e crescer é colocar como alvo o seu crescimento. Tem que ser o seu alvo. Não é ter essas aulas aqui agora e pronto, passou, amanhã já esqueceu. Você tem que botar todo dia como alvo: eu vou crescer. Eu vou crescer em Deus. Porque tem gente que põe o alvo errado também, é outro tipo de imaturidade, né? Vou crescer aqui nesse ministério. Eu me lembro que eu estava lá em Aquidauana e teve um irmãozinho que começou na igreja lá e disse: eu vou crescer nesse ministério. Aí, o que aconteceu? Um rapaz que ele conhecia, da época que ele estava no mundo, era drogado e cheio de demônio. E tentou entrar na igreja lá e ele estava como diácono. E só para resumir a história, eu fiquei sabendo que os dois trocaram sopapo na porta da igreja, cara. Briga. Dando um murro no cara. Você acredita? Os dois brigando. Tiveram que apartar. Esse irmãozinho, às vezes, a gente ficava cantando, e ele queria cantar na igreja também. E o pessoal ficava observando que quando ele chegava, sentava atrás de mim, ficava fazendo segunda voz e terceira voz, olhando para mim, para ver como é que eu reagia. Por que ele era tão imaturo? Porque ele queria crescer naquele ministério. Irmão, você deve crescer em Cristo, irmão. Você deve buscar crescer no Senhor, amém? O crescimento no ministério, na igreja, em qualquer lugar, vem como resultado do crescimento em Deus. Mas você tem que pôr o alvo. O seu alvo é Jesus, o seu alvo é o crescimento. Então põe o alvo em Cristo, põe o alvo, se enche do Espírito, se enche da palavra, e antes de tudo anda em amor, sempre perdoando, sempre perdoando, sempre perdoando, sempre perdoando. Você vai precisar usar e andar em amor todos os dias, mas não é porque você está sempre certo e os outros estão errados, não.
Mesmo quando você às vezes está errado e não viu ainda que está errado, você precisa continuar amando de todo jeito, até que para isso vai abrir as portas para você ver o seu próprio erro também. Amém? Amém, queridos? Você foi abençoado? Amém, é isso aí.